Bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos mais um domingo na presença do Senhor. Vamos, nesse dia, nos dedicar a estudar a Palavra de Deus, essa revista da Escola Dominical, na qual nós estamos estudando. Hoje nós estaremos estudando a lição 8, que tem o título Comprometidos com a Palavra de Deus. Textual se encontra em Lucas 11:28, que diz assim: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. A verdade prática diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva da sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A leitura em classe encontra-se no livro de 2, nas cartas do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículos 14 a 19, e as cartas de 2 Pedro 1, 20 e 21. 2 Timóteo 2, 14 até o versículo 19 diz assim: Traze essas coisas à memória, ordeno-lhes diante do Senhor, que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveita, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, os fundamentos de Deus ficam firmes, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. O 2 Pedro 1, versículo 20 e 21 diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A introdução da nossa revista diz assim: Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia. A maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Tópico 1. A autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI a conhecida sola Escritura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Subtópico 1. Sola Escritura. Cada um dos 5 sola representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado da sola Escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade.
Os irmãos podem estar lendo 2 Timóteo 3, capítulo, versículos 14 e 17. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo. E mais, as revistas A Sentinela. Os mormons têm a Bíblia e mais o livro dos mormons, e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Então, meus amados, desde que houve a reforma protestante, porque até então a Igreja Católica, ela é quem dominava a religião cristã, e naquela época eles tinham evitado com que os crentes tivessem acesso às escrituras sagradas, e com isso as escrituras sagradas eram interpretadas somente pelos papas, pelos cardeais, pelos padres, e as pessoas não tinham acesso como nós temos hoje à palavra de Deus. Então, eles não podiam ter um questionamento sobre aquilo que era ensinado. Até que Deus suscitou este homem, Martinho Lutero, que foi um dos grandes reformadores da igreja. E ali, Martinho Lutero, ele pregou que o acesso às escrituras, ele deveria ser a todas as pessoas. E quando nessa reforma protestante, que aqui o comentarista fala que os reformadores, eles trazem esse tópico aqui, que é só as escrituras, quer dizer que somente as escrituras, né, a qual nós conhecemos, a escritura sagrada, a Bíblia, ela tem o valor canônico, ou seja, ela tem a autoridade como regra de fé inspirada pelo Espírito Santo. Então, nós vemos muitos outros cristãos, como os Testemunhos de Jeová, os mormons, a Igreja Católica e até mesmo os adventistas, que eles têm alguns livros que norteiam a crença deles. Nós podemos ver que os Testemunhos de Jeová, eles têm a nova tradução da Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo, e tem uma revista chamada Sentinela. Através dessas escrituras, eles baseiam a sua fé. E os mormons, eles têm a Bíblia, mas também ele tem um livro, que é o livro de Mormon, né? E os católicos, eles são presos à tradição, né? As regras de prática e fé deles estão presas àquilo que foi escrito na tradição deles e o que é ditado hoje pelo Papa e pelos papas que já se passaram. E temos também os adventistas, que eles têm o livro de Ellen Golden White, que também norteia e dá uma regra de fé
e doutrina para eles. Mas nós, podemos dizer assembleianos e os pentecostais, nós temos somente a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, como escritura inspirada, que é apta para nos ensinar a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele disse aos Gálatas, né, que ainda que viesse um anjo trazer outro evangelho além daquele que ele havia ensinado, que ele fosse considerado anátema. Porque os Gálatas, eles já estavam se desviando dos ensinos que Paulo tinha trazido, tinha ensinado a eles, né, no princípio. Então, quando o apóstolo Paulo viu que os Gálatas, eles estavam dando ouvido a outras doutrinas, ele escreveu essa carta aos Gálatas e disse esta palavra. Então, meus amados, nós temos que nos nortearmos, né, nos guiarmos somente pelas Escrituras, somente pela palavra. E aqui vamos dar continuidade no subtópico 2, diz assim: nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que se baseia numa crença e prática nas emoções e ensina a crença do cânon aberto. Muitos não pentecostais, muitos que não são pentecostais, eles nos veem assim, que nós somos guiados por revelações, por profecias, por sonhos, por visões, e que o nosso cânon ainda não foi fechado, que ainda está aberto. Mas isso não é verdade. Nós cremos sim nos dons espirituais, nos sonhos, nas profecias, nas revelações, a qual são julgadas e norteadas pela palavra, pelos ensinos bíblicos. O que não está dentro disso, elas são desconsideradas como profecias e revelações verdadeiras. E o nosso cânon é considerado como fechado. Nós cremos que a palavra de Deus inspirada, ela terminou, né, no livro de Apocalipse. Não existe mais livro de nenhum autor, ainda que ele traga bons estudos bíblicos, que possa ser considerado como inspirado. Amém? Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. E nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A declaração diz assim: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Não somos deístas. Deísmo é uma doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda num relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está interessado no ser humano. O fechamento do cano sagrado não significa que Deus abandonou a sua criatura e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura da palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Então está bem explicado aqui, né, pelo comentarista. E nós cremos verdadeiramente
o Espírito Santo, Consolador, ele foi enviado por Deus após a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos céus. Ele disse: eu vos enviarei o Consolador. Então o Consolador, que é o Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós. Então nosso Deus está sempre presente, cada dia ouvindo as nossas orações e cada dia falando conosco através da sua palavra, através dos dons espirituais. Deus tem nos falado a cada dia. Zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pela igreja com esse propósito. Ensino ou introdução. Então, meus amados irmãos, aqui o zelo pela doutrina, que ele bem representado, cada igreja tem o seu credo de confissão e documentos produzidos com o propósito de guiar e nortear o que aquela igreja ela pensa e crê. São documentos muito importantes, né? A nossa igreja, ela tem o seu credo, né? Tem as suas regras de prática e fé. Isso é muito importante para que nós possamos nos orientar. Amém? Ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Então, nós vemos aqui, citado em Atos 2:42, que os crentes primitivos, a igreja primitiva, ela estava perseverando na doutrina. Perseverar é quando você dá uma continuidade, observando, guardando, não se desviando, não fazendo ao contrário daquilo que é ensinado. O conteúdo da fé, a palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados de revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz: traze essas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar a Escritura para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Subtópico 3. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois a expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e são conformidades com ela. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final
é a Bíblia, a declaração de fé expressa, a doutrina oficial da Igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé, que foram desenvolvidos ao longo da história. Então, como já falamos, né, sobre as declarações de fé e sobre o credo, né, ao longo do tempo, nós podemos ver que os pastores, bispos das igrejas, eles se reuniam em concílios para produzir o credo da igreja, o que a igreja deveria continuar crendo, porque muitas das vezes com a vinda de novos ensinos, novas modas, novas interpretações, eles tinham que se reunir, os bispos das igrejas, no princípio, se reuniam para tratar daqueles assuntos a qual estavam trazendo não estava convergindo, eles estavam divergindo sobre tais assuntos. Então eles se reuniam para convergir num assunto só e proteger as escrituras e o ensinamento bíblico. Então foi de suma importância. Nós podemos estar estudando isso na história da igreja, né? E podemos ver que esses credos foram de suma importância para a igreja atual também. Cuidado quanto aos modismos. Cuidado quanto aos modismos. Nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Modismo. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também ao campo teológico. São os ventos de doutrinas que vêm e vão. Efésios 4,14. Que quem tem caráter efêmero, passageiro, que tem, né, caráter efêmero e passageiro, que para nada aproveita. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra dos dentes de ouro, o dom da unção caicai, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e outras aberrações doutrinárias? Onde estão seus promotores e expoentes? Não há como combater esses absurdos, essas práticas exóticas, sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Então, meus amados, o modismo ele é sempre ensinamentos novos, né, que aparecem aqui ou acolá. Você está sempre vendo essas coisas acontecerem no meio da igreja, mas nem sempre, né, esses novos ensinamentos eles trazem benefício para a igreja, porque muitas coisas são frutos do pensamento de homens, fruto de homens que estão se desvirtuando dos ensinos verdadeiros da palavra de Deus. Então, toda vez que nós observarmos uma nova moda que está chegando, um novo ensino sendo praticado, nós temos que nos voltarmos para a Escritura Sagrada. Nós temos que voltar a estudar no profundo a palavra para saber o que de fato o Espírito Santo tem nos revelado, porque a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo
Ele nos guiará em toda a verdade. E a palavra de Deus fala: cautelai-vos dos falsos profetas, porque muito deles vos enredaria no meio de vós, se enredaria no meio de vós, entraria no meio da igreja, né? Para quê? Para trazer ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus e testemunhas de Jeová, entendeu? São frutos de ensinos que entraram no meio da igreja, né? E afastaram alguns irmãos da verdadeira palavra de Deus. E até hoje estão crescendo no mundo, né? Fazendo novos adeptos, né? Para ensinar uma doutrina na qual não condiz com a palavra de Deus. Assim como os mormons, né? Ele tem a nova revelação que foi revelada ao seu fundador, né? Então ali ele escreveu o livro dos Mormons, e a sua fé e doutrina são baseadas naqueles livros, né? Que contém vários ensinamentos que não condizem com a fé e prática da palavra de Deus. Então, hoje ainda, nós podemos observar que existe até em nosso próprio meio pentecostal igrejas, né, congregações que estão indo após ventos de doutrinas que não refletem a verdadeira fé e prática da palavra de Deus, né? Então, vamos permanecer firmes, vamos permanecer buscando a verdadeira palavra do Senhor. Subtópico 2. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela Igreja. Desde muito cedo a história do cristianismo, que a Igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas por falsos mestres. Os maus obreiros e obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Irmãos, se nós pegarmos as cartas de Paulo, as epístolas de São João, de 1 Pedro, 2 Pedro, nós iremos observar a carta aos Hebreus, nós iremos observar, né, até mesmo um Apocalipse, né, que já no início da igreja, o diabo, ele tentou desvirtuar o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E ainda hoje ele tem feito isso, né? Mas como nós poderemos resistir firmes observando a palavra de Deus? Como nós poderemos permanecer nessa palavra? Nós poderemos permanecer nessa palavra quando nós estivermos buscando a leitura da palavra, né? Nós estivermos estudando a palavra na escola dominical, nos ensinos, nos cultos de ensino, nos seminários de ensino da nossa igreja, né? E os nossos pastores, os nossos líderes estiverem sempre em comunhão com Deus, para que estejam sempre ouvindo a direção do Espírito.
Porque muitas propostas doutrinárias, muitas coisas o inimigo tem trazido para que sejam colocadas em nossos meios, no meio evangélico. Uma das coisas também que nós temos que observar, que não está escrito aqui nessa revista, são as músicas e os hinos que nós cantamos nas nossas igrejas. Porque nas músicas e nesses louvores também tem muitas doutrinas, né? Então elas têm que ser observadas para ver se não existe alguma heresia, para que nós não venhamos ficar cantando ensinos errados da palavra de Deus. Então vamos continuar firmes nessa palavra. Subtópico 3. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. O termo obreiro, tanto no grego quanto no português, vem da obra, trabalho, e tem significado amplo do Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador no campo. No sentido metafórico, a todos que se dedicam à obra de Deus, e de maneira geral aos apóstolos e demais oficiais da igreja. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. Subtópico 4. Quem maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortomotomeu, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso reto. É uma palavra rara, aparece uma vez só no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. O emprego paulino dessa palavra é metafórica. Em muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar alguns desafetos entre irmãos por meio de indiretos. Púlpito não é lugar de desabafo. Conclusão: nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é uma única revelação de Deus, escritura para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre nossas vidas. Então, meus amados, fiz questão de estar lendo aqui essa revista por completo, porque ela foi muito bem redigida, né, pelo nosso comentarista, e que Deus possa abençoar, continuar abençoando a nossa igreja, que nós possamos estar sempre firmes nesta palavra e comprometidos com a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Logo mais à noite, não se esqueça de estar lá 19 horas na nossa reunião na ADVIP Araruama. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos os nossos irmãos.